Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós ouvimos aqui uma sucessão de pronunciamentos de parlamentares da oposição com ataques extremamente duros e eu diria até indelicados a um nosso colega que hoje serve ao Brasil como ministro das Relações Exteriores. De todos os gravíssimos equívocos, senhor presidente, cometidos pelo governo petista, que nos levou a essa crise econômica sem precedentes, certamente com impactos na vida cotidiana de milhões e milhões de brasileiros e que estão prestes a levar ao afastamento definitivo da presidente da República, talvez a condução da nossa política externa tenha sido a mais desastrada de todas as ações desse governo que vive seus estertores. Na verdade, senhor presidente, ao submetermos a uma orientação bolivariana, o que fez a política externa brasileira nos últimos anos, em síntese, foi nos isolar do mundo. Deixamos de ser respeitados internacionalmente. Deixamos de ampliar mercados para aqueles que trabalham e produzem no Brasil. E é esse o ponto fulcral, o ponto fundamental. O que busca o ilustre ministro das Relações Exteriores, José Serra, é retirar esse viés ideológico da condução da nossa política externa. Isso não vai ser feito sem traumas, sem trombadas, sem obstáculos. Mas a direção nova já se impõe. E o Brasil, como um todo, é que ganha com isso, senhor presidente. Me surpreendo ao ouvir aqui o ilustre colega dizer que nós estávamos interferindo em assuntos internos da Venezuela. Não, não. Quando se fala em democracia, em respeito aos direitos humanos, não há que se respeitar fronteiras porque elas inexistem. E eu me lembro muito bem, nos estertores do regime autoritário no Brasil, foram várias as manifestações de lideranças democráticas de outros países da Europa e de países vizinhos que ajudaram o Brasil a encerrar aquele ciclo negro de ausência de liberdades. Portanto, senhor presidente, devem ser, sim, sempre bem-vindas manifestações que pregam a democracia, respeito aos direitos humanos e a liberdade de cada povo buscar o seu destino. Portanto, rechaço, em nome do partido do presidente, do ministro José Serra, de forma absolutamente clara, as acusações indevidas a ele aqui feitas. E reafirmamos não só a nossa confiança, mas o nosso aplauso à forma altiva e independente com que o ministro José Serra vem conduzindo a política externa brasileira, fazendo jus, inclusive, à nossa tradição histórica, tradição essa violentada ao longo dos últimos anos por uma condução absolutamente equivocada dessa mesma política externa. Fica, portanto, aqui uma palavra de desagravo ao ministro José Serra e de reconhecimento pelo extraordinário esforço que vem fazendo para tornar o Brasil novamente respeitado no conceito das nações. Você dá a palavra à senadora Fátima Bezerra e já escrevo também a senadora Cátia Abreu. Senhor presidente, eu quero aqui também, enquanto integrante do Parlasul, portanto representando aqui o Senado brasileiro, me associar aqui às manifestações de repúdio à atitude do ministro biônico José Serra. É lamentável isso, lamentável, né? Porque está muito claro na legislação, tanto o Tratado do Uruguai, no seu artigo 12, como o Protocolo de Ouro Preto, que estabelece exatamente a rotatividade entre a presidência do Mercosul, quando a cada 6 meses, senhor presidente, um dos Estados-membros assume a presidência dos trabalhos. Como já foi dito aqui, isso é auto-aplicável, portanto, é automático. Segundo, essa decisão, essa posição do ministro José Serra de articular o movimento para que a Venezuela não assuma a presidência, viola, portanto, o Tratado do Uruguai, viola o Protocolo de Ouro Preto e nada contribui para resolver, inclusive, os problemas internos da Venezuela, que são problemas internos da Venezuela. É lamentável
lamentável que, de repente, um ministro de Estado, um chanceler, vá se meter nos problemas internos de um país, porque ajudar o país a resolver seus problemas internos jamais pode ser com medidas autoritárias como essa. Os problemas se resolvem pela via do diálogo e não com sanções. Quero ainda acrescentar, senhor presidente, que a atitude do ministro biônico José Serra é autoritária. É própria do momento que nós estamos vivendo. Porque, como ele é um ministro golpista, porque ele é fruto de um governo golpista, exatamente por ele estar hoje num país onde eles estão violando as regras democráticas, com um processo de impeachment que não tem fundamentação jurídica, aí o ministro José Serra quer agora internacionalizar o golpe, porque é disso que se trata. Ele agora quer levar o modelo lá para fora, violando, repito, a legislação que trata desse assunto, seja o Tratado do Uruguai, seja o Protocolo de Ouro Preto. No fundo, essa atitude do ministro biônico José Serra revela aquilo que ele sempre declarou, desprezo pelo Mercosul. O problema é que revela, inclusive, que ele não gosta do Mercosul, mas o problema tem que ser esclarecido, tem que ser entendido, porque não é questão de gostar ou não de gostar. O que ele tem que entender é que isso é uma posição do Estado brasileiro. Portanto, para concluir, a medida que ele está adotando é autoritária, é desastrosa, é um desserviço ao Brasil, porque ela enfraquece o Mercosul. O Mercosul, que antes do Mercosul nós exportávamos 4 bilhões. O Brasil exportava para a região latino-americana, com o Mercosul, nós passamos mais de 32 bilhões. Então é autoritária, é desastrada, é um desserviço ao Brasil, à América Latina. Por quê? Porque enfraquece exatamente o bloco. Portanto, senador Requião, quero aqui parabenizá-lo pela posição que tomou, tanto na sessão do Parlasul na última sexta-feira, quando hoje aqui, mais uma vez, repudia essa posição do ministro José Serra, ao tempo em que nós, enfim, estamos torcendo para que prospere a proposta que saiu no Parlasul de criação de um grupo de alto nível para mediar essa questão da presidência do Mercosul, porque é insustentável, repito, que de repente o governo brasileiro agora lidere esse movimento de tirar o direito da Venezuela de presidir o Mercosul durante 6 meses, causando, portanto, sérios prejuízos. Mas, enfim, senhor presidente, só em governos sem voto, sem legitimidade popular, é que se explica atitudes, repito, tão desastradas como essa do ministro biônico José Serra. Com a palavra, o senador Hélio José. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro eu queria justificar a minha ausência, que eu estava presidindo a medida provisória 735, não pude ter a honra de estar votando aqui, só pude votar lá na comissão, favorável ao nosso senador Mauro Vieira para ir para a ONU. Eu queria justificar a minha ausência. Também ao nosso querido André Araújo, servidor de carreira do DENIT, e ao Mário Rodrigues e ao Halpener Luiz, que foram indicados por DENIT, né? O Gustavo, o André e o Halper, meu voto favorável. Ao Mário Rodrigues, da NTT, que é uma pessoa com bastante competência e capacidade para ajudar a NTT, também o meu voto favorável, ao Sérgio Amaral, eu votei. Além disso, senhor presidente, além dessa justificativa que eu gostaria que fosse constada em ata, a minha ausência devido a essa questão de estar presidindo a medida provisória 735 no setor elétrico, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a gentileza de que os requerimentos número 35, 39 e 40, aprovado na Comissão de Serviços de Infraestrutura, possam ser devidamente apreciados pela Comissão Diretora, quando a Comissão Diretora se reunir. Esses requerimentos são requerimentos de informação ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério das Cidades, respectivamente, e fazem parte do trabalho de avaliação de políticas públicas de energia
que estamos procedendo no âmbito daquela comissão. Esses requerimentos fazem parte do plano de trabalho dessa avaliação de políticas públicas de energia que está sendo realizada naquela comissão. Em vista disso, eu solicito à comissão diretora para agilizar a apreciação desses requerimentos, que, por serem requerimentos de informações, necessitam de passar pela comissão diretora. E isso poderá atrasar os trabalhos de avaliação das políticas públicas de energia da Comissão de Infraestrutura. Era o que eu tinha a dizer sobre esse assunto, senhor presidente. E, concluindo, eu gostaria de falar, senhor presidente, que o PLC 32/2016, que trata do ajuste da Defensoria Pública, um justo acordo que nós fizemos aqui, que esse PLC seria o primeiro ponto de pauta que eu gostaria de ver cumprido, porque eu participei desse acordo, aonde a DPU, que é um órgão cujo ajuste do DPU é mínimo, tá certo? E com a importância capital para o nosso pobre brasileiro que não tem condição de pagar um advogado, que esse projeto seja colocado o mais rápido possível em pauta, se possivelmente, se não possível hoje, na próxima sessão, porque não dá para a gente negar por falta de acordo, por falta disso, aquilo, que acordo não vai haver. Se a bancada do PSDB tem o Aécio que vota favorável, tem a Anastasia que vota favorável, e tem o Aloysio que não vota favorável, mais o Ferraço, não é por causa disso, nós do PMDB votamos todo mundo conjunto favorável a essa proposta. Nosso líder, inclusive, já colocou essa questão. Então, não dá para ele ficar empurrando com a barriga essa questão da avaliação, dessa questão da DPU, que nós temos que votar. Ok, presidente? É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. A palavra a senadora Cátia Abreu, mas pela ordem que já pede há um bom tempo. Senhor presidente, Senador Benedito, eu só vou fazer uma pergunta Lira, só. fazer um questionamento. Gostaria de saber se a ordem do dia já foi encerrada. Ainda não, senador. Então vamos dar sequência à ordem do dia, presidente. É porque... E depois, então, tem uma lista de inscritos aí. Então, na hora do dia, terminada a hora do dia, então tem o resto da noite para cada senador se manifestar. Aí fica todo mundo pedindo falar pela ordem e não termina nem tão pouco os que estão inscritos passam a ter acesso à tribuna do Senado Federal. Era isso que eu queria saber. Bom, isso, presidente, eu concordo com o senhor líder. A sugestão de Vossa Excelência, a presidência acata, porém, com a palavra a senadora Cátia Abreu, e em seguida vamos para o item 3 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, apenas de considerar as questões aqui tão mencionadas pelos colegas senadores e senadoras com relação ao incidente com o Uruguai. Eu acho que as questões estão invertidas. O nosso problema aqui no dia de hoje não é com a Venezuela. Nós tivemos um incidente diplomático com o Uruguai. Então, eu gostaria apenas de aqui dizer, sem nenhuma crítica direta ao atual chanceler, mas nós temos que reconhecer que, de fato, houve um incidente. Agora mesmo também vi algumas críticas com relação à Venezuela. É claro que ninguém precisa dizer aqui que discorda das medidas e de atos que a Venezuela vem praticando, que não é o mesmo que nós gostaríamos de praticar no nosso país. Mas daí nós nos intrometermos na soberania nacional, eu acho que é um pouco demais. Nós não aceitaríamos que o mesmo fosse feito aqui. E quero dizer que a Venezuela é um destino muito importante, se nós compararmos a América Latina, um destino muito importante das exportações brasileiras na América Latina, inclusive boi gordo em pé e boi gordo morto, senhor presidente. Ali no estado do Pará, na região norte do país, é um dos raros destinos que nós temos hoje, porque o estado do Pará não é o meu estado é o Tocantins, mas o estado do Pará não é livre totalmente da febre aftosa com vacinação, então não consegue exportar para outros países. Então eu só peço um pouco de cautela, porque nós temos estados no país e produtores rurais que não têm outro mercado para exportar. Então eu acho que a diplomacia e a mesura com as palavras devem ser consideradas. Porque, senhor presidente, ao mesmo tempo que as críticas vêm para a chancelaria e para os efeitos diplomáticos do governo da presidente Dilma, eu fiz parte desse governo do Ministério da Agricultura e eu tenho outras notícias que não são essas. Se o governo e o trabalho
do Itamaraty foi muito ruim, eu quero lembrar que hoje aqui, o ex-chanceler Mauro Vieira foi escolhido para um posto na ONU. É um dos postos mais importantes do mundo. Foi escolhido pelo atual chanceler, pelo atual governo José Serra, para ir... Não, Mauro Vieira foi para a ONU. Para a ONU. Mauro Vieira foi para a ONU, senador Tasso Gereissati. Sérgio Amaral, que foi para os Estados Unidos. O nosso ex-chanceler Figueiredo, que também chanceler do governo Dilma, foi para um posto importante em Portugal. Everton, que estava na Argentina, foi para um dos postos mais importantes, que foi Bruxelas. E o ex-chanceler da presidente Dilma Patriota foi para uma das mais importantes, será aprovado amanhã, se os senadores concordarem, para Roma. E o nosso embaixador em Genebra, do governo da presidente Dilma, que é um dos mais importantes do mundo, virou secretário executivo do atual chanceler. Então, se essas pessoas foram tão ruins chanceleres do Brasil, não mereciam o destaque que estão recebendo do chanceler Serra agora neste governo. Nós vivemos, sim, um incidente agora com o Uruguai. Nós não podemos, e isso são palavras, não são nossas, o chanceler uruguaio que denunciou para o Brasil e para o mundo que houve uma tentativa de compra do seu voto porque ele não quer se meter nos problemas com a Argentina. Se o Paraguai tem outra posição, a Argentina mais cautelosa, o Brasil também discorda, eu acho que o próprio nome já diz, diplomacia. É um lugar de se negociar, é um lugar de conversar, porque juridicamente, legalmente, independente do que aconteça na Venezuela ou não, que é um grande destino das nossas exportações, nós também não podemos quebrar regras sem um grande acordo. Então, eu acho importante a cautela. Desejo muito boa sorte ao chanceler nesse curto período que eu espero que ele fique lá, mas que ele faça um bom presidente. Nós não podemos. A diplomacia é sinônimo de harmonia, não é desfazer laços, é construir laços. Eu acho que isso que é importante. E terminando, senhor presidente, nós não fizemos acordos apenas com países bolivarianos. Eu estive com a presidente Dilma nos Estados Unidos. Eu percorri vários países do mundo durante um ano, quase 3 vezes a volta ao mundo. Nós derrubamos todos os embargos que tínhamos contra a carne bovina brasileira. Nós fizemos acordo de SPS com vários países do mundo. Nós, pela primeira vez, habilitamos a venda de lácteos para os países da Rússia e do entorno da Rússia. Nós quebramos todo o monopólio contra a nossa carne. Nós fizemos expansão e extensão de exportação para a China. Então, não é bem assim. Eu acho que a crítica é construtiva. Todos nós temos o direito de fazer as críticas e oposição. Itamaraty brasileiro, desfazer do Itamaraty brasileiro nesses últimos, principalmente no que eu participei do ano passado e nos últimos 4 anos, não é correto com o Itamaraty, não é correto com a chancelaria, porque é brasileira, porque nós fizemos um grande trabalho pelo mundo de mercador, senador Armando Monteiro como ministro do Desenvolvimento e eu na Agricultura, fizemos um trabalho da nossa obrigação, modestamente, mas fizemos um grande trabalho para que nós pudéssemos aumentar e ampliar o mercado brasileiro. Eu quero pedir desculpa, sim, ao Uruguai por essa interferência e quero dizer que a Venezuela, com os seus problemas, que eu discordo, quero aqui dizer que discordo da grande maioria das práticas que vejo lá hoje, mas tenho que reconhecer que cada país é um país e nós vivemos um grande acordo de Mercosul feito por Fernando Henrique e que não pode ser destruído. Laços precisam ser expandidos e construídos. Essa presidência informa que ainda estamos na ordem do dia. E eu vou conceder a palavra ao senador Tasso Gereissati e, em seguida, passaremos ao item 3 da pauta, que será o relator, o senador Paulo Bauer, e, em seguida, os oradores inscritos. Concederei a palavra a todos. Com a palavra, o senador Tasso Gereissati. Senhor presidente, apenas uma coisa. Até para manifestar a posição do chanceler. Terá o tempo. Não, mas depois da votação do projeto. Com a palavra o senador Tasso Gereissati. Então, em seguida.
Presidente, só corroborando aqui as palavras do senador José Aníbal, nós fizemos contato com o senador José Serra logo após a leitura da notícia aqui, e assim como o senador José Aníbal, e eu queria esclarecer primeiro que o senador José Serra desmente enfaticamente que tenha havido qualquer negociação em relação à Venezuela nas conversas que teve na chancelaria no Uruguai. Que não houve essa conversa, inclusive convidou a seu gabinete o embaixador do Uruguai no Brasil, que esteve presente nesta conversa. Então, eu queria deixar isso bastante claro e bastante esclarecido, dizendo, portanto, aqueles que pedem moderação e comedimento, que antes de virem com tanta virulência contra o ministro José Serra, chanceler José Serra e ao próprio Itamaraty, que foi defendendo, poderíamos esperar pelo menos 5 minutos para ouvir a palavra e a versão do nosso ministro, do nosso chanceler. A ideologia faz certas coisas interessantes, presidente, porque a paixão é tão grande que se vai com a virulência dessa, sem saber, apenas por uma notícia que saiu num jornal do Uruguai, enquanto o nosso chanceler, colega senador, merecedor do respeito de todos nós aqui, simplesmente desmente a notícia. Então, eu queria deixar isso esclarecido. Aqui já foi dito muita coisa, bastante coisa, e ainda mais, o que ele inferi da conversa com ele, que ele simplesmente aderiu àquilo que deveria ser o papel do Brasil, ou assumiu aquilo que deveria ser o papel do Brasil há muito tempo. O Brasil é líder natural no Mercosul, na América do Sul e na América Latina. Nós estávamos, até agora, a reboque dos bolivarianos, sendo colocado em segunda e terceira andar de importância, degrau de importância nessa discussão toda. Ele está fazendo justamente aquilo que nós estamos pedindo dele, assumindo o papel de liderança do Brasil neste bloco e falando e articulando, sim, articulando por uma coisa ou outra, mas defendendo firmemente as posições, inclusive institucionais e democráticas do nosso país, sem se curvar a visões ideológicas atrasadas, retrógradas e não democráticas de alguns países vizinhos. Esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor presidente, muito obrigado. Senador Paulo